desafiador, né? O livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse causa medo, né, em alguns e causa interesse em outros, né? Eu espero que nos irmãos tenham causado interesse, né? É sempre bom a gente nos desafiar na palavra de Deus, buscar mais conhecimento, buscar mais base bíblica, buscar se aprimorar, né? Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero desde já pedir perdão aos irmãos, porque hoje eu vou ter que dar uma aula bastante sucinta, bastante breve. Eu pedi até perdão ao pastor Diogo, porque segunda-feira o meu filho nasceu, né? Então eu estou com um recém-nascido dentro de casa. Tem 8 dias hoje. Tem 8 dias hoje. Meus parabéns, papai. Amém, muito obrigado. E aí ele tá ali com a mãe, mas aí qualquer hora ele pode chorar e tudo, e eu tenho que ajudar ela, porque ela também tá operada, né? E aí a gente tá sozinho aqui, eu tenho que auxiliá-la. Mas isso não impede os irmãos de participar, de tirarem as dúvidas, enfim. Só estou avisando os irmãos que a gente vai ter aula um pouco simples, né? Não vai ser nada do que, digamos assim, nada grandioso, né? Até porque não é possível a gente esgotar todo o assunto, né? Numa única aula, a gente precisaria de mais encontros para isso. Nem mesmo os encontros que estão tendo são suficientes para esgotar todo o assunto, né? Quando a gente trata da palavra de Deus, é uma fonte inesgotável. Então, a Bíblia é um manancial de águas, né? Que está sempre se renovando. Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer pela minha vida, pela minha família, agradecer a Deus pelo pastor Diogo e por todos os alunos, Senhor, do SEIF. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dirigindo, nos guiando. Guia-nos, Senhor amado, nesta aula. Que seja, meu Senhor amado, uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente ficou aqui de tratar a respeito dos capítulos 9 ao 13 de Apocalipse, né? E é interessante a gente primeiramente frisar uma coisa, que é sempre bom a gente ter em mente. Primeiro, nem toda revelação está no livro do Apocalipse. A gente vai ver um pouco mais para frente que houve situações em que João teve visões ou ouviu algo e que foi para escrever, né? Foi relatar. E quando ele foi relatar, Deus ordenou que ele não escrevesse, que ele não relatasse, que ele não registrasse, né? Que ele reservasse isso. Então, somente João ouviu, né? Alguns acontecimentos, coisas que 22 capítulos não vão esgotar o assunto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente no livro do Apocalipse é isso. Nem tudo está claramente revelado. E uma segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que não dá para a gente traçar uma ordem cronológica perfeita, né? Apesar de muitos quererem desencadear os fatos numa ordem cronológica perfeita, é praticamente impossível. Justamente porque existem partes dessa revelação que Deus não revelou a nós, né? E aí a gente fica exatamente com o que está em Deuteronômio 29, 29. E o que é que diz lá, presbítero Samuel? Diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, o que Deus quis revelar, ele revelou. E o que Deus quis guardar, ele guardou e está com ele. E quando nós estivermos com o Senhor, se ele quiser nos revelar, ele revela, né? Mas o que nós temos é o que está aqui hoje. E que já é mais do que suficiente para a nossa salvação e para nosso preparo, né, para a vinda de Cristo. A razão pela qual nós estamos tendo essa aula hoje é justamente se preparar, né? Se preparar não no sentido de que estamos despreparados, mas estarmos prontos, apercebidos, atentos para quando Jesus voltar, né? Nós estarmos prontos, né, para o grande dia do Senhor. Então, meus irmãos, capítulos 9 ao 13 do Apocalipse vão tratar sobre alguns assuntos. Eu tenho que voltar um pouquinho no capítulo 8, que foi um capítulo abordado na aula passada,
só para os irmãos entenderem a continuidade. Capítulo 8 e 9, João ele vai ter ali a visão de 7 anjos, né, com as 7 trombetas, e esses anjos estavam lá diante de Deus, cada um com a trombeta na mão, e cada toque da trombeta desencadeia, né, ou acentua alguma coisa que vai devastar o universo, que vai causar algum problema nas plantas, alguma destruição nas águas, enfim. Cada uma dessas coisas vai, de certa forma, acentuar ou desencadear acontecimentos no meio da natureza, no universo, nos astros, enfim. A partir do capítulo 9, que é o capítulo abordado, a gente inicia a partir da quinta trombeta, né? A quarta trombeta, da primeira à quarta foi abordado até o capítulo de número 8, né, que foi na aula passada, e a partir do capítulo 9 nós temos o desencadear da quinta trombeta, né? A quinta trombeta, quando foi tocada, né, segundo está aqui no livro do Apocalipse, uma estrela do céu caiu na terra, né, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, tem algumas considerações para a gente fazer aqui. Primeiro, os irmãos sabem que no Apocalipse tem coisas que são literais, tem coisas que são simbólicas, né? A Bíblia utiliza muito essas duas linguagens, né? O figurado e o conotativo, enfim. Então, a gente vai ver, por exemplo, a partir do versículo 1, quando o texto vai dizer assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela que o texto aqui está falando é um ser espiritual, certo? E quando a gente vê na Bíblia falar a respeito de chave, a gente entende que está falando de domínio, que está falando de poder, né? Então, esse ser aqui, né, essa estrela que caiu aqui, é um ser espiritual, né? E a chave, né, quando vai falar a respeito de chave, principalmente no livro de Apocalipse, a gente está falando de domínio, de poder, né, de alguém que tem o controle. A partir do versículo de número 2, do mesmo texto aqui do capítulo 9, vai dizer que abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então a gente percebe um desencadear de acontecimentos, principalmente no meio da natureza. Nesse texto, por exemplo, a gente vê a presença de uns seres que a Bíblia define como gafanhotos. E a gente entende que esses gafanhotos são seres espirituais, são demônios, né? Que irão atormentar, né, os homens, como o próprio texto fala. Então, é interessante notar que quando João ele teve a revelação, ele viu coisas que ele nunca tinha visto. Ele viu seres que ele nunca tinha visto. Então, é comum, por exemplo, o ser humano, quando ele vê algo que ele nunca viu, ele tende a comparar com algo que ele já viu. E é por isso que você vai ver, quando ele tem a visão lá dos seres, né? Ele dizer que é semelhante a uma águia, semelhante a um touro, semelhante a um homem, enfim. Ele vai usar esses termos semelhantes, por quê? Porque aquele ser que ele viu remete a algo que ele já conhece. Então, João muitas vezes vai se utilizar de figuras que ele já conhece para exemplificar uma coisa que ele está vendo pela primeira vez. Então, é natural do ser humano, quando eu não conheço algo, eu digo assim, rapaz, isso parece com tal coisa, ou isso parece com alguém, ou isso me parece tal situação, porque a gente tende a comparar com algo que a gente já conhece, né? Então, a gente entende que esses gafanhotos aqui são demônios, né, que vão ali atormentar os homens durante um certo período de tempo, né? A gente chega também, ainda no capítulo de número 9, a partir do versículo 13, com a sexta trombeta, né? E quando esta sexta trombeta é tocada, seres espirituais são soltos, seres espirituais malignos são soltos, né? Estavam presos, são soltos para matarem a terça parte dos homens, né? E é interessante que, apesar do sofrimento causado por esses seres espirituais, os homens que restaram não se arrependeram, não demonstraram nenhum tipo de arrependimento, né, pelas suas obras, enfim.
E a gente percebe que a chance que nós temos, abrindo um parênteses aqui, a chance que nós temos de arrependimento é hoje. A chance que nós temos de melhorar como cristão, como crente, de aprender é hoje, né? A oportunidade que eu tenho de melhorar como aluno, como professor, como, enfim, como crente, como obreiro, é hoje, né? Então, a gente não pode adiar aquilo que a gente precisa melhorar hoje. Principalmente no que diz respeito à nossa salvação, né? E um detalhe curioso, que tudo que a gente está abordando aqui, do capítulo 4, certo? Até o capítulo 19, vou só confirmar aqui, até o capítulo 19, nós estamos falando de um período em que a igreja não estará aqui na Terra, né? Os irmãos sabem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, isso já foi abordado em outras aulas, né? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que todos os demais acontecimentos irão ocorrer na terra, mas a igreja já não estará aqui. A gente percebe isso claramente, se você abrir sua Bíblia aí no versículo de número 1, do capítulo de número 4 de Apocalipse, você vai ver, por exemplo, uma voz dizendo a João assim, ó, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esse sobe aqui já é o arrebatamento da igreja. Capítulo 1, nós temos a presença da igreja. Capítulo 2, nós temos a presença da igreja. Capítulo 3, nós temos a presença da igreja. Capítulo 4, não fala mais da igreja. Aí capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não tem a imagem da igreja, não tem nada da igreja. A igreja aparece aonde, presbítero? Capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Veja que interessante. Capítulo 4, esse sobe aqui já é o arrebatamento que a igreja vivenciará. Então, todos os desencadear, né, a igreja já estará no céu com Jesus. Então, a igreja aparece no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Você pode comparar, pode ler os capítulos tudinho, que você não vai ver a presença da igreja. Só vai ver a igreja a partir do capítulo 19, nas bodas do Cordeiro, né? Ou seja, porque a igreja não irá passar pela grande tribulação, pelo sofrimento, por este tempo de angústia, né, que sobrevirá sobre a terra. E a partir do capítulo 10, a gente vê a presença que é utilizada até em muitas pregações, né, a respeito daquele livrinho que João ele recebeu para comer, né? Recebe um livrinho trazido do céu e ele vai comer. E quando ele come esse livro, na sua boca é doce como mel, mas no seu estômago ele é amargo, né? Então, isso revela o duplo efeito da palavra de Deus. Ele é doce para os fiéis e é amargo para os infiéis. Ela é doce para aqueles que servem a Deus, né? E é amarga para aqueles que desobedecem a Deus. Então, essa é o duplo efeito, né, da palavra de Deus. É doce para uns, né? Para nós que somos servos de Deus, que estamos buscando aprender a palavra de Deus é doce, né? Como o próprio salmista, no Salmo 119, chegou a dizer, né, que a palavra de Deus é como mel, né, ao meu paladar. Então, a palavra de Deus para nós, os crentes, os salvos, é doce, mas para alguns é amargo, né? A verdade, ela é amarga. Então, ela causa assombro muitas vezes. E essa o sentido ali desse momento da história, né? Em que João vai comer aquele livro, esse sentido duplo ali da palavra de Deus. E é interessante, ainda no capítulo 10, no versículo de número 4, vai dizer assim, ó, deixa eu ler aqui para os irmãos. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Lembra que no início eu falei que nem tudo está escrito, nem tudo está revelado? E esse aqui é o momento em que João ia escrever, ia relatar, e Deus disse assim, não escreva, não relate. Pode selar as palavras e não anote o que você está vendo, o que você está ouvindo.
né? Então, existem coisas aqui que somente João viu. Somente ele ouviu com seus ouvidos, ele viu com seus olhos, mas somente ele, né? Deus não lhe deu autorização para registrar. Então, nem todos os acontecimentos do final dos tempos foi permitido aos homens saber, né? O próprio Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele está se despedindo dos discípulos e em um determinado momento os discípulos dizem: Senhor, neste tempo restaurarás tu, né, a Israel, né, o reino a Israel, enfim. Às vezes assim, não vos compete saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pela sua própria vontade. Ou seja, tem coisas que Deus não revela a gente. A gente vê, por exemplo, Jesus, quando está ainda se despedindo dos seus discípulos, lá no Evangelho de João, ele diz assim: olha, eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar ainda. Mas quando vier o Consolador, ele vos revelará todas as coisas. Ou seja, a gente tem que saber o momento certo, né, em que Deus vai nos revelando. E existem coisas nas palavras de Deus que não nos é revelado, né? E aí fica aquela briga, aquela discussão toda, né, que muitos aí vão querer se aventurar e tentar decifrar enigmas da Bíblia, vão tentar identificar personagens políticos, personagens religiosos, né, e tentar lhe enquadrar em algum texto da Bíblia. E a gente tem que ter muito cuidado com essas inferências, certo? Para a gente não cometer nenhum excesso. Tomar muito cuidado, né? Com a comparação, enfim. O que Deus revelou, ele revelou. E o que Deus não quis revelar está encoberto. E se um dia ele quiser que a gente saiba, a gente vai saber, né? Mas, por enquanto, o que nós temos já é mais que suficiente para a nossa salvação. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Dei-me um sinal. Diga aí que Jesus está voltando. Eita, glória. Então, vamos lá, vamos continuar. Se algum irmão quiser comentar alguma coisa, eu estou falando um pouco acelerado, mas se algum irmão quiser que eu fale mais devagar, que fale mais compassado, ou que eu repita algo que eu falei, pode comentar. Irmão Raimundo, pode comentar, homem de Deus. Pode ser, ô pastor. Tá me Pode ouvindo? ser, homem de Deus. Pronto, fica à vontade, pode falar. Queria falar a respeito de um assunto do capítulo 5, referente aos quem são os 24 anciões, que se refere a essa passagem aqui, né? Os 24 anciões. Amém? Tá ouvindo? Amém, estou ouvindo, estou ouvindo. Alguém aí se habilita a responder o nosso irmão? Pastor Diogo aí, se puder responder para a gente também. Pai do Senhor, interessante, né? Quantas tribos Israel teve ou tem? Quantas tribos? 12. 12. Quantos apóstolos Jesus teve? 12. 12. 12 mais 12, 24 anciãos. 24. Não estou dizendo que sejam eles, mas é uma representação do Antigo e do Novo Testamento, né? As promessas de Deus, ela vem desde o Antigo ao Novo Testamento, representando de forma legalmente, né, por Deus, através das 12 tribos e através dos 12 apóstolos, né, que são falando dos dois pactos, né, o pacto com Deus, com Israel, e o pacto com Deus através da igreja, através de seus apóstolos. Amém, meu Raimundo Santiago? Como diz, são situações que a gente aborda, né? Mas a gente não pode dizer, isso. Por quê? São coisas que Deus revela, mas tem coisas que Deus
é oculta, né, para a gente, né? Não está da nossa alçada. Então a gente, né, Deus nos dá graça para a gente analisar. Eu estou pegando coisas que tem na Bíblia, não estou puxando coisa extra-bíblica, estou puxando coisa que tem dentro da Bíblia. 12 tribos, mais 12 apóstolos, 12 mais 12, 24. Então, é uma representação, né, do Antigo e do Novo Testamento, né? Eu posso dizer assim, é o pacto divino que Deus teve com o seu povo de Israel, e nós podemos perceber que a igreja é a união de Israel com a igreja, com os gentios, somando a igreja mais os gentios, ou Israel mais os gentios, formou o corpo de Cristo, que é a igreja. Bem objetivo, né? Sem rodear, sem muita. Aqui nosso professor aí, ele vai ser, tá sendo babá, né? Vai ser mais do. É menino ou menino? Menina ou menino? É um rapaz, é o Theo. Um rapaz. Olha aí que benção, né? Então, olha aí, né, gente? Esse menino se chama Theo. Se nós tivermos uma próxima menina, vai se chamar Logia. Aí chama logo teologia. Aí para logo nascer buscando conhecimento. Então, aquele deu certo. Eu esperava que o pastor Diogo respondesse essa, porque eu já tinha ouvido essa resposta dele. Achei muito interessante. A gente tem outras linhas de raciocínio, né? Outras coisas, enfim. Mas é basicamente isso mesmo, né? Então, irmãos, só recapitulando aqui algumas coisas, no livro do Apocalipse existem essas simbologias, alguns personagens e tudo. Obviamente, a gente pode fazer inferências, né? Como o pastor Diogo fez agora, utilizando, obviamente, uma base bíblica, mas tentando ali identificar quem são esses determinados personagens. Há outros casos em que é praticamente impossível a gente apontar ou bater o martelo e decidir quem é. Vou dar um exemplo. Tem momentos no Apocalipse que o próprio Apocalipse ele se interpreta. Como assim? Nos primeiros capítulos, a gente vê, por exemplo, a revelação lá em que João está vendo os 7 cartiçais, né? E depois ele vê 7 estrelas. E o próprio livro cuida em explicar o que são os 7 cartiçais, que são as 7 igrejas, e quem são as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Então, tem momentos que o livro se preocupa, ele é auto-interpretativo. Em outros momentos, ele deixa ali, né, apenas a imagem, a figura, o personagem, a história, enfim. E o objetivo em si não é exatamente nem saber quem é aquele personagem, né, o que ele representa, mas qual é o sentido do texto, qual é a mensagem que o texto quer me passar. É como se fosse uma parábola. Mais importante do que eu saber quem era o filho pródigo, é eu saber qual é a mensagem que a história do filho pródigo traz para mim. Então, Apocalipse, ele trabalha muito com isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar agora no capítulo de número 11, onde vai tratar exatamente a respeito de 2 personagens muito interessantes. Alguém levantou a mão? Mão? Josias. Josias? Será que foi por engano? Você está me ouvindo? Pronto, estou ouvindo. Mas Jesus, ele falando aos discípulos, ele falou, né? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, vocês os assentarão sobre 12 tronos e julgarão as tribos de Israel, né? Jesus está ali a subentender que tinham 12 tronos reservados para os 12 apóstolos. Exatamente. Então, por isso que parece que alguns textos bíblicos caminham exatamente para essa interpretação. Vou mostrar agora para os irmãos, a gente vai falar a respeito do capítulo 11, onde a gente vai falar a respeito de 2 assuntos. Até o momento, a gente terminou na 6ª trombeta, né? Agora a gente vai ver a respeito de 2 personagens, que são as 2 testemunhas, né? A partir do versículo 3, a gente vai ver que tem 2 testemunhas de Deus, que vão profetizar por um período de 1.260 dias, assim está relatado na Bíblia, né? E
Terminado esse tempo, a besta vai fazer guerra contra essas duas testemunhas e eles vão morrer e vão ter os seus corpos estendidos na praça lá de Jerusalém. Perdão. E essas duas testemunhas, né, de certa forma, vão estar lá mortas, né, expostas, e essas duas testemunhas aqui, elas, de certa forma, ali serão vistas por todos. Aí fica uma questão. Como é que todo mundo ali vai ver dois corpos estendidos na praça de Jerusalém? Né? Até um tempo atrás, tinha-se várias teorias, várias linhas de pensamento, mas a gente percebe que, com o passar do tempo, fica tudo mais claro. A gente percebe hoje, com os meios de comunicação, o uso da tecnologia, isso que a gente está fazendo agora é o uso de uma tecnologia, né? Tem, por exemplo, o pastor Diogo deve estar em Sobral, eu estou aqui em Frecheirinha, tem irmãos aqui em outras cidades. Veja como é possível pessoas de diferentes lugares estarem reunidas no mesmo lugar, né? Deixa eu só beber aqui uma água. Eu já dei aula na escola bíblica hoje, e aí a garganta já está indo embora. Mas o que a gente percebe aqui? Com o desenvolvimento ali dos meios de comunicação, né, tudo fica mais fácil de ser visível, né? Então, de certa forma, a tecnologia vai e já está contribuindo para todo esse desencadear dos fatos, né? Deixa eu ler só uma parte aqui que está na apostila. Eu vou ler do jeito que está na apostila, só para os irmãos entenderem. A morte e a exposição dos corpos das testemunhas de Deus causará alegria e satisfação aos que habitam na terra, porque elas atormentarão o reinado do anticristo. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus fará com que elas tornem à existência. Depois que se colocarem de pé, um grande temor surgirá no coração das pessoas que presenciarem tal acontecimento. Então, essas duas testemunhas vão morrer durante esse período, né? E depois de 3 dias e meio, elas vão ressuscitar, vão tornar a vida, né? E isso vai causar um grande assombro, isso vai causar um grande temor naquelas pessoas que viria esse acontecimento. Junto com a ressurreição dessas testemunhas, vai ter também paralelo a isso, terremoto, destruição, né? Vai ter alguns acontecimentos junto com a ressurreição dessas testemunhas, inclusive 7.000 homens vão morrer na ocasião que essas testemunhas ressuscitam, vai ter terremoto, vai ter destruição, enfim, 7.000 homens vão morrer na ocasião da ressurreição destas testemunhas. No final do capítulo 11, João ele vê o anjo tocar a última trombeta. O fato de ser aqui a última trombeta não quer dizer que encerrou os fatos. Pelo contrário, quer dizer que Deus está dando continuidade, né, aos acontecimentos. Então a gente percebe uma sequência, né, do derramamento da ira de Deus sobre os homens, né, para que a justiça seja reorganizada ali e Deus possa governar ali novamente no meio do seu povo, né? Então, esse aqui é um resumo panorâmico a respeito do capítulo 9 ao capítulo 11, né, que segue, de certa forma, uma sequência. Aí agora a gente vai para o capítulo 12. A gente vê um negócio bem interessante aqui. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Capítulo 11, capítulo 12. A gente tem, por exemplo, aqui a história da mulher e o dragão, né? E a gente muitas vezes quer decifrar, né, entender e tudo, mas a gente segue o básico, né? O básico da interpretação bíblica. A gente vai ver, como o irmão comentou há pouco tempo, que algumas coisas que a Bíblia nos mostra são capazes de nos fazer interpretar outros textos, né?
Qual é o livro que eu uso para interpretar a Bíblia? A própria Bíblia, né? Ela é auto-interpretativa. Eu não posso pegar um texto isolado e agregar um valor a ele. Eu preciso recorrer a outros textos para que eu possa ter um entendimento melhor. Isso acontece, por exemplo, com o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias. Eu preciso ter um entendimento de outros livros para me poder entender esses livros também, né? Principalmente quando se trata de Apocalipse, que a gente tem muita simbologia. Na questão aqui do capítulo 12, da Mulher e o Dragão, esse capítulo aqui ele é extremamente simbólico e ele não dá continuidade aos capítulos anteriores. É como se tivesse aqui uma pausa, um parênteses no meio dessa história. E ele não dá continuidade, ele conta uma história totalmente aleatória, totalmente diferente do que ele vinha seguindo. A gente entende, para dar logo aqui limpo e seco para os irmãos, que a mulher representa Israel e que o dragão representa Satanás. A mulher, segundo o texto, estava grávida. Obviamente, foi de Israel que veio Jesus, né? E que o dragão perseguia ao filho, né? A mulher, enfim. E a gente sabe que desde cedo Jesus foi perseguido, né? Por Satanás. Então a gente entende que são figuras claras. A mulher é Israel e o dragão é Satanás, né? Ela, estando para dar à luz, era vigiada para que o seu filho fosse tragado. A gente sabe que Jesus o tempo todo foi perseguido, né? Correndo risco de vida, ainda novo, que Satanás queria a todo custo impedir ali o cumprimento do ministério de Cristo. E a gente vê que lá no capítulo 11 fala que ele era varão que há de reger todas as nações. Então isso aponta para Cristo, né? Ele é aquele que é o varão que vai reger todas as nações, né? E depois disso aqui vai ter uma guerra, né? Um desencadear de acontecimento, vai ter uma batalha no céu do grande dragão, né? E aí ele vai ser precipitado na terra com seus anjos. Parece muito com a história que a gente tem lá em Isaías. Então, esse aqui é um resumão do capítulo 11, né? Eu peço que os irmãos não se prendam somente ao livro do Apocalipse. Se possível for, leiam Ezequiel, Daniel, Zacarias e Apocalipse, praticamente paralelo, um perto do outro. Os irmãos vão perceber que há uma semelhança. Apesar de serem tempos e linguagens totalmente diferentes, parece que os livros se completam. Então é interessante a gente não fazer nenhuma interpretação isolada, mas procurar fazer comparativos, né? E um texto vai ajudar na interpretação do outro. Capítulo 13. Capítulo 13, irmão, vai falar a respeito da besta que subiu do mar e da besta que... Deixa eu ver, só pegar aqui o texto aqui para mim falar do jeito que está aqui. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar vai ser relatado do versículo 1 ao versículo 10. E a besta que subiu da terra, do versículo 11 até o versículo de número 18. Né? Então, o que a gente percebe? Quando a Bíblia fala a respeito de mar, ela está falando de povos, de nações. Quando nós estamos falando aqui da besta do mar, nós estamos falando de um líder religioso, certo? E é muito cedo, irmão, para a gente fazer qualquer inferência. Porque, como eu volto a dizer, nesse tempo aqui a igreja não estará na terra. Então, apesar da gente apontar algum líder religioso que a gente conhece hoje, possivelmente pode ser que nesse período não seja o que a gente pensa. E, obviamente, nenhum de nós vai querer estar aqui para comprovar se o que a gente pensava era ele mesmo. Então, esse aqui, líder religioso, será um dos últimos governos, certo? Que estaria ali sobre povos, sobre nações e tudo. Resumindo, a besta que subiu da terra é um líder político, né? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu pular aqui para o final. A gente tem um líder religioso, de um lado, e a gente tem um líder político.
ambos com grande poder de influência, ambos com grande poder de sobre as massas, né, sobre as nações, em tudo. Então, a gente percebe que vai haver ali uma aliança entre esse líder político e entre esse líder religioso, né? Tudo isso com um objetivo de arquitetar um plano ali contra Israel, né? Obviamente, no final de tudo, Jesus vai descer, como está lá na profecia de Zacarias, vai descer sobre o Monte das Oliveiras para resgatar o seu povo. Então, a gente percebe que a Bíblia tem se cumprido à medida que o tempo vai passando. A gente percebe que os fatos históricos se desenvolvem e o livro de Apocalipse vai se tornando mais claro, né? A gente vai conseguindo entender com mais clareza, com mais objetividade, algumas coisas que há um tempo atrás ficariam obscuras. Mas à medida que a história vai passando, o próprio livro vai clareando, né? Vai se explicando. Então a gente percebe que o mundo hoje está se arquitetando para esse acontecimento, para essa aliança política e religiosa. A gente já tem vários movimentos que simulam esse acontecimento, né? E basicamente essa revelação de Deus é para a gente se preparar, para a gente, acima de tudo, estar atento aos sinais, estar atento à política, estar atento à religião, estar atento aos movimentos que acontecem. A gente vê, por exemplo, que, ao que tudo indica, né, analisando aí alguns textos bíblicos, possivelmente haverá o retorno do governo romano, né? Haverá o retorno aí do poder romano, do Império Romano em si, né? E hoje o pedaço de terra que era do Império Romano é da União Europeia, né? Então, a gente percebe, geopoliticamente falando, analisando todo o contexto social, que a União Europeia está se preparando para se tornar o maior bloco, né, mundial. A gente percebe isso porque eles estão se desenvolvendo sorrateiramente, né? E, ao que tudo indica, a gente não pode apontar, mas esse pedaço de terra ali será cenário de vários acontecimentos no período da grande tribulação, né? Mas vale a pena a gente se prender ao seguinte, de que o mais importante é a gente estar preparado para a volta de Cristo, né? Mais importante do que a gente saber quem é o anticristo, quem é o líder religioso, quem é o líder político, é eu estar pronto, né? Para que quando a trombeta tocar, para que quando Jesus me chamar, para que quando a gente morrer antes do arrebatamento, se for o caso, nós estejamos prontos para estar com o Senhor, né? Então, é isso que eu queria tratar com os irmãos. Peço perdão por ter sido muito breve, porque a garganta já não está mais dando certo, né? Mas aí, os irmãos fiquem à vontade para comentar. O pastor Diogo está aí para me ajudar. Pode ser, meus irmãos. Os irmãos têm algumas perguntas ou querem tecer um comentário sobre o que está sendo tocado. A curiosidade das duas testemunhas, elas são simbólicas, são reais? Como elas são? Estão entendendo Queria tudo? ouvir a opinião. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Pastor Diogo, Já estudaram. A paz do Senhor. tudo bem? Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu queria Presente Edivaldo. queria tirar uma dúvida com você a respeito de quem seria, né, esses dois testemunhos. E a outra dúvida era a respeito de Apocalipse capítulo 13, versículo de número 15. Quem seria as duas testemunhas e a questão aqui do Apocalipse 13, verso 15. Apocalipse 13. Versículo 15.
Você vai querer que eu leia? Lê aí para nós aí. Que vai dizer assim, ó, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Muito bem. Meu querido presbítero Edvaldo, olha, nós podemos perceber que a estratégia de Satanás ela é muito perceptível, não de agora, como estamos lendo, e está fomentando em nós essas curiosidades, mas ela vem desde os tempos do Antigo Testamento, propósito do inimigo, né, em trazer esse sistema, né, de adoração, né, a ele mesmo, né, ao próprio inimigo das nossas almas, que é Satanás. E nós observamos, né, no texto que foi lido, no caso, versículo 15, seus pés eram como um bronze, numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Né? Então, se percebe o quê? A questão do engano, né? Do engano, a questão é uma das estratégias do inimigo, é a questão do engano, né? A questão da dureza, né? Da sua posição em relação daquele que quer impor nesse período que vai ser permitido por Deus de ele agir. Então, é muito importante quando você interpretar, é muito bom você ler o contexto, né? E o pretexto, né, para você procurar tentar entender. A questão das duas testemunhas, né, que você fala, ou da besta, das duas testemunhas, que tem várias interpretações. Uns diz que é Novo Testamento, Antigo Testamento, outros diz que é Enoque e Elias, né? E diz que são pessoas que não passaram pela morte, né? Pelo menos assim, né, como diz, eu me apego muito a uma interpretação. Aquilo que Deus concede, aquilo que Deus permite, né? Deus pega dois homens, arrebata, né, como no caso foi Enoque, como no caso foi Elias. Aí eles vão descansar. Aí pelo menos assim, eu digo assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Aí Deus, não, vocês vão ter que ir para a terra, vão ter que morrer. Né? Eu defendo uma tese que essas duas testemunhas terão as mesmas qualidades, os mesmos dons que teve Enoque e Elias. Observe como foi esses dois homens, né, no tempo, na época deles. O que foi que eles fizeram? Né? O que foi que Elias fez? Era contra Jezabel, contra a questão da idolatria. Nós também podemos perceber também Enoque, né, o pregoeiro também na época, a ação dele. Então, essa mesma graça que esses homens tiveram, né, nos períodos que foi permitido por Deus de eles agirem, Deus também usará dois homens com a mesma capacidade. Observamos que João Batista, né, foi confundido com Elias, tinha os vestia-se igual, comia do mesmo jeito, e até pensava que era Elias. Ele disse que ele não era Elias. Então, eu percebo também que dentro desse período de 7 anos que vai acontecer, né, Deus vai permitir a presença desses dois homens, desses dois mártires, que vai representar, né, a justiça de Deus nesse período da grande tribulação. Eles vão pregar a justiça, eles vão pregar, né, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. E, né, eu acredito desta forma, presbítero Edvaldo, né, que nessa situação. Deixa eu tentar aqui ver mais uma vez aqui. Porque, como diz, seus pés eram como um bronze, né, o bronze é uma representação, fornalha ardente, né, a sua voz com um som de muitas águas. É o capítulo 13, versículo 15, né? 13 e 15. Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Lê para mim 13 e 15, que acho que eu estou lendo aqui diferente. É 13 e 15.
Lê para mim, por favor. E Tô vendo foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Edivaldo, vamos ser atrevidos na questão do que é permitido para nós entender. Vamos só criar uma tese. Hoje, eu estava vendo aí a questão da tecnologia, até foi tocada aqui pelo nosso professor, né? Hoje você vê robôs, né, que já têm afeições, falam, né, tem já transmite algum sentimento, não sei se vocês já perceberam isso aí, né? Uhum. E é interessante se você olhar a palavra computador, em inglês é computer, né? Eu acertei aí que somando ele dá 666, né? Aí você observa também a questão do código de barra, você vê que tem três barras nas extremidades, tem, né, uma na direita da esquerda, e no meio, a central, tem uma, que não aparece número, né? Aí tem lá 666. Então, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está agindo. Agora, quando você vai para o Apocalipse, né, observamos que a questão, né, que foi dado, né, esse espírito que dá poder a essa imagem, né, nós podemos perceber, irmão Edivaldo, que as situações hoje envolvem a magia, a questão que envolve a ação do inimigo hoje, né? Eu creio que você assiste muito a questão do que está ocorrendo no mundo, o que está sendo, né? Tanto a questão televisão, questão internet, né? A questão das coisas que hoje estão muito transparentes, né? Há coisas que a Bíblia deixa bem claro, né? Esta imagem foi dada, esse espírito deu poder a essa imagem para ela poder criar vida, não é isso? Então, é essa situação. Não sei se deu para você entender, se eu enrolei um pouco, eu não sei. Amém. Né? Mas eu percebo que isso aí. Lógico que você vai tem outros professores também que você pode fazer também pergunta, né? Vai ter outras teses, vai ter outros pensamentos, vai ter até melhor do que o meu, né? Eu acredito assim, quando você vê a ação do inimigo, né? Porque, como disse aqui o nosso presidente Samuel, se a gente for trabalhar aqui, vai passar a noite todinha, vai passar a noite toda. Observe que lá em Daniel, observe que o que foi centralizado ali, começando na história de Daniel, uma imagem, né, que foi levantada no campo de Dura, né, foi dada aquela, tocar, se prostrar dentro da imagem, né, aí você vai vendo que essas situações chegam também no Novo Testamento, essas imagens, né, como eu posso dizer, que foi falado aqui pelo irmão Francisco Cardoso, que esse sistema, deixa eu ver aqui, ele até colocou aqui, vamos ver aqui o pensamento do nosso irmão, o sistema já tem dado vida à imagem. Realmente, podemos perceber isso, que realmente, né? Hoje estamos aqui usando esse sistema aqui, que está dando, está vendo as nossas imagens e nós estamos conversando, né? Existe a inteligência artificial, que alguém pode pegar aqui no meu rosto, botar no rosto de outro local e falar, agir. Né? Né? O sistema está aí, meu filho. Então, essa situação, né? Essa situação, então, está gerando isso aí, né? Está acontecendo isso aí. Eu gostei muito daquilo que o irmão Francisco Cardoso colocou. Olha, o sistema já tem dado vida à imagem e personalidade pela inteligência artificial.
E eu concordo plenamente. É aquilo que eu queria falar, né? Queria passar, e o irmão Francisco Cardoso abordou para nós. Realmente é o que está acontecendo. Eu posso pegar aqui a imagem do Samuel, né? Fazer um vídeo dele aqui, de outro homem matando alguém. Eu posso tirar aqui a cabeça do homem, fazendo do vídeo, tirar a cabeça daquele homem e implantar a cabeça do Samuel, né? E dizer, ó, quem matou foi o Samuel. Hoje está acontecendo isso, meu filho, né? Hoje a facilidade, hoje as imagens está falando, né, como se fosse você, como se fosse alguém, né? E interessante que esse espírito é o espírito do engano. É o que está acontecendo hoje. Hoje a internet, ela usa a imagem para gerar o quê? Procedência enganosa, mentirosa. É os 3 espíritos que aparecem lá do Apocalipse, que nós vamos também estudar, né? Então, tudo isso aí envolve isso que está sendo abordado hoje. E se a gente for aqui debater, a gente vai aparecer mais coisas aí profundas que vocês vão ver aí, né? Seria muito bom se os meninos abrissem aí as suas câmeras e abordassem aí, como o irmão Francisco Cardoso abordou né, que ele fala, as 2 testemunhas são literais, com certeza são dois autoridades que vão estar dominando 2 sistemas, que é o sistema político e que é o sistema religioso, né? Que são 2 sistemas que articulam, né, a questão do comercial, a questão, né, até social do ser humano. Tanto é a questão política como também a questão religiosa. E nós já temos sentido isso na pele, né? Como é que a política hoje influencia? O que foi que a política fez hoje? Como aconteceu aí a Covid, né, a pandemia, mexeu com a religião, fechou as portas e foi aí vai. Então, esse mesmo sistema, né, ele vai, só que ele vai ter mais poder, ele vai ter mais domínio, porque a igreja, como foi falado, concordo plenamente, desde o capítulo 4, né, até chegando no capítulo 19, não aparece o nome igreja. Aparece só a igreja do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí no capítulo 19 diante é que vai aparecer o nome igreja de novo. Então, tudo isso aí, né, é muito bom a gente acontecer. E sobre o sinal, que o irmão Francisco estava falando, sobre o sinal da besta seria físico, né? Vai ser algo real, né? Esse número, né, esse sinal da besta vai ser muito evidente, né? Vai ser muito evidente, né? Como foi falado aqui, né, nós podemos aqui conjecturar. Tem um chip já na pele aí, já colocando aí né, que é menor do que um grão de arroz, botando na pele, que monitora todo o sistema do nosso corpo, né? E onde nós tiver esse chip, ele consegue nos localizar, que já tem já nos países, já tem até no Brasil. Não estou dizendo que seja isso aí, mas tudo está levando para aquilo que o anticristo quer, que já preparou a sua plataforma, né? A sua plataforma já. Quer dizer, tanta questão política. Olha, isso foi em 1990. Eu estava assistindo o Jornal da Globo. Eu trabalhava como segurança no SENAC, quando o repórter da Globo disse: tudo indica, tudo que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo, o mundo e o Brasil está se preparando para um governo universal. Foi estas palavras, sem tirar nenhuma vírgula, que o repórter falou no Jornal da Meia-Noite, da Globo. Então, nós podemos ver que todo o espírito do anticristo já está agindo através da tecnologia, através dos sistemas políticos, sistemas religiosos, né? Observe que ele já está agindo. Diga aí, mãe Divaldo. Não, Pode porque falar. assim, é uma mente meio fértil, sabe?
Aí às vezes eu fico olhando para a situação daquele. Você está ouvindo? Está ouvindo, pastor? Alô? Estou ouvindo, viu? Pronto. Aí eu fico olhando para a situação daquele Papa, né, que morreu, mas o antes, aquele lá que não sepultaram ele, né? Aí eu fico analisando, será que aquele homem, né, não é um dos que vão ressuscitar, ou esse que está enquadrado aqui nesse versículo 15 de Apocalipse capítulo 13, né? Eu fico com esses pensamentos, sabe? É como diz. Lógico que nós não vamos estar aqui na Terra, né? O nosso propósito é ser arrebatado. Mas é bom, nesse momento de debate que está acontecendo, é bom a gente perguntar, quem sabe, né? Tem aí o Samuel, tem aí os nossos irmãos, uns dizem que é o Papa. Se fosse o Papa, meu querido, o Papa, o sistema papal, ele não vem agora, ele está vindo desde o começo do princípio da igreja, desde o ano 300 até chegar aos nossos dias, o regime papal está aparecendo, né? Mas nós podemos, assim, compreender de que forma que, que o anticristo, ou aquele que vem, ele terá esse mesmo poder, né? Ele terá esse poder de manipular, de, de, da, do grande dragão, né? Que vai dar poder a essa imagem, vai trazer essa situação. Então, nós podemos conjecturar desta forma, né? É mais como foi falado aqui na nossa aula aqui, que coisas Deus revelou e coisas Deus cobriu, né? Só vamos entender quando estiver se aproximando das coisas que vai estar acontecendo. Como hoje nós temos isso aí, né? Daniel falou que nos últimos dias a ciência vai se multiplicar, e nós vemos hoje, desde 1950, né, a ciência ela se multiplicou de uma forma tremenda, né? Hoje você viaja, né, no supersônico de uma forma tão forte que a hora você está aqui, de repente você está em outro lugar, ou tá aqui você, como foi tocado aqui, hoje eu estou aqui em Sobral, né, aqui na minha casa, o Edivaldo já está na casa dele, né? Nós estamos vendo assim, um sistema de onipresença, né? Parece que nós estamos assim, na questão da onipresença, né? Nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Só que esse poder, né, é quem pertence só a Deus, né? Mas daí o sistema, né, da tecnologia está nos permitindo a estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Observe que por trás dessa situação a gente vê que tem algo aí fora do normal, né? Esse poder, né, que foi permitido por Deus, nada que não venha acontecer, tudo tem a permissão de Deus. Nós podemos observar isso, né? Mesmo que a gente vê o inimigo usando esse sistema, no caso da tecnologia, nós, quem sabe hoje o ser humano cria essa ousadia, dizer, hoje eu posso ser onipresente, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, conversando com várias pessoas da mesma forma, da mesma maneira, né? Mas nós sabemos que isso, se a gente entrar nesse pensamento aí, nós estamos fazendo o gosto do inimigo de nossas almas. Nós sabemos que Deus deu graça, Deus deu sabedoria ao homem ter essa sabedoria de criar, né? Mas quem tem a perfeição e a plenitude, somente Deus, somente Ele tem esse poder e esta graça de dar a nós, né, esse grãozinho de sabedoria, de usar esses sistemas para poder assim conversarmos e gerar um conhecimento para uma edificação das nossas vidas. Amém, pastor. Amém, pastor. Amém? Amém.
Que bênção. Eu acredito, né, irmãos, que nosso presidente Samuel foi muito objetivo, muito direto, né, na questão. Quero aqui, de forma a agradecer, né, ao nosso presbítero Samuel, mais uma vez, né, por esse momento tão maravilhoso. É bom você estudar. Agora, como foi falado, requer tempo, gente. Se a gente for cada personagem, cada situação, você estuda horas e horas e horas e horas. Uma vez eu estudei com o presbítero Tadeu Anderson, um versículo de Daniel, somente um versículo. Nós passamos 2 horas e 15 minutos só estudando um versículo. Imagine vocês aí estudar desde o capítulo 4 até o capítulo 19, 18 de Apocalipse, estudar em 1 hora e meia, meu amigo, ninguém faz milagre, milagre só quem faz é Deus mesmo, né? Mas eu dou aqui parabéns ao nosso presbítero Samuel, né, que ele pegou alguns personagens principais do Apocalipse e trouxe uma interpretação. Mas é importante, né, como de conhecimento, a gente se apega a ele, né, mas é muito bom a gente ouvir as outras interpretações, né? Você sabe que a escola do Apocalipse não tem só a preterista, tem a futurista, tem a historicista, tem a simbólica. Então, tem muitas escolas que interpretam o livro de Apocalipse. E é importante você, que é aluno, busque conhecer as outras escolas, né? E já que você vestiu a camisa da Assembleia de Deus, então defenda, né? Que é, no caso, a escola pré-tribulacionista, né? Que é muito importante para o nosso crescimento. Lógico, se você tiver simpatia pelo amilenismo ou pelo pós, não se atribui. O importante é que vamos para o céu, vamos adorar o mesmo Deus e vamos viver com Ele eternamente. Obrigado, presbítero Samuel. Eu sei que você está agoniado aí, porque tem aí um bebezão para você cuidar. Obrigado ao presbítero Edivaldo por ter cooperado, aos nossos alunos também que deram a sua participação. Gostei muito aqui. É muito importante, gente. Você, olha aí, nosso irmão Francisco Cardoso deu aqui foi muito objetivo aqui, quando ele falou aqui, quando o nosso presbítero Edivaldo falou, ele disse, é um sistema que o sistema já tem dado a vida à imagem e personalidade pela inteligência artificial. Aí foi categórico, né? Então, isso é importante, por isso que é importante vocês participar, gente, né? É muito importante. Às vezes que a gente trava aqui, aí vem um aluno, nos ajuda a destravar, aí isso ajuda muito, contribui, soma. Gente, muito obrigado, não quero mais segurar vocês. Segunda-feira que vem é nosso presbítero Tadeu Anderson, que vai estar aqui ministrando, né? Obrigado, presbítero Samuel. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado a todos os alunos. E vocês também, alunos, se preparem, que dias eu vou convidar vocês para ministrar aula para nós, viu? Vamos se preparando aí também. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado de coração mesmo. Continue estudando. Não desista, persista e alcance com êxito a tua vitória. É o desejo do meu coração, do Ceifa, e no final da nossa jornada, receber aí nosso certificado. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, Samuel, mais uma vez. Que Deus te abençoe, que esta criança cresça com muita saúde, muita bênção e muita vitória. Amém. É o desejo do nosso coração. A paz do Senhor.